Seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Pessoal, você já sabe que o Bolsonaro já se tornou inelegível. Alertei para vocês há muito tempo antes do Bolsonaro se tornar inelegível, que ele ficaria inelegível porque haveria ali uma inovação jurídica. Lembra disso que eu falei para vocês? Pois é. E isso nos leva a pensar uma coisa. E a Dilma Rousseff foi empichada, mas ela não ficou inelegível. Ela manteve os seus direitos políticos, tanto que concorreu a senadora da República pelo estado de Minas Gerais e, orgulho de Minas Gerais, não venceu. Mas volta agora à tona o caso da inelegibilidade da Dilma Rousseff. Pois é, anos depois, o STF resolve julgar o caso da inelegibilidade da Dilma Rousseff. Nós vamos falar sobre isso aqui. Nós vamos falar também sobre perda de mandato, enfim, muita coisa importante específica. Nós vamos falar da veia da política aqui nesse editorial. Então, se você gosta de entender mesmo a política, de forma que ela realmente é, analisando um contexto histórico, esse editorial foi feito para você. Bom, bora começar? Não esquece de dar o like, curtir, compartilhar. Isso é muito importante porque ajuda a gente a ter relevância no canal, tá? Então, se eu puder ajudar, isso é muito importante pra gente. Vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos entender essa matéria aqui que é do Poder 360. O Supremo Tribunal Federal julga se a Dilma deveria ter ficado inelegível após o impeachment. Ou seja, agora que eles vão ver se a Dilma deveria ou não ter ficado inelegível. O presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, pautou para 15 de setembro o julgamento de 3 ações que questionam os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, depois do impeachment. O mérito das ações será analisado pelos ministros em plenário virtual até 22 de setembro. Nessa modalidade, os magistrados depositam seu voto online, não há discussão, o caso está sob a relatoria da Rosa Weber, a própria presidente do STF. Vocês precisam entender disso aqui. Vocês viram que Bolsonaro, e aqui é minha crítica, Bolsonaro deixou o mandato, Lula assume dia 1º, e eu não me lembro, acho que foi em julho ou junho, Bolsonaro já era inelegível. Lembra disso? Pois é. Dilma Rousseff aconteceu lá em 2016, o impeachment da Dilma Rousseff. Nós estamos em 2023. Agora que vão decidir se ela deveria ou não ficar inelegível por causa do impeachment comprovado das pedaladas fiscais, que não foi absolvida, é mentira, é uma fake news gigantesca. Agora que querem dizer se Dilma vai ficar inelegível ou não. Deu para ter uma percepção da diferença aí de tempo. Mas agora, vamos voltar na história. O importante é conhecer a história para entender como que essa questão da inelegibilidade funciona, tá? Vamos voltar lá no século XVIII, depois de Cristo, tá? Durante o exercício, do Augustus, o imperador Augustus de Roma, lá em Roma. Na época, o imperador ele queria que algumas pessoas não pudessem concorrer a cargos públicos. E aí ele teve uma ideia genial. Ele criou uma lei. Ele poderia fazer por decreto, ele nem precisava muito do parlamento. Mas ele criou uma lei chamada de Lex Julia de Adulteris Coercendis. Lex Julia de Adulteris Coercendis. O nome é esse aí mesmo, é meio estranho assim. Olha a ideia genial que o imperador Augusto, no ano 18 depois de Cristo, lá em Roma, teve na democracia. Lá era uma democracia. Pensou o seguinte, olha, tem gente aí que está querendo me derrubar. E vai querer entrar, tornar-se elegível e entrar no parlamento. Porque o imperador era vitalício, mas o parlamento podia dar palpite. Ele pensou, olha, aqui em Roma, o pessoal tem uma mania muito feia de pular cerca, ou seja, de adultério mesmo, de traição. Então,
Alex Julia, de Adulteris Quercendis, ela vai falar o seguinte: olha, se você pular a cerca, você não pode ser eleito. Quem pulou a cerca antes também não pode ser eleito. E quem pular a cerca hoje vai ficar por toda a sua vida impossível de concorrer a qualquer cargo público e ainda 10 anos após a sua morte, ninguém da sua família poderá concorrer a qualquer mandato político. Tem que falar baixo, porque vai que eles me escutam e querem colocar essa lei Júlia em vigor agora, né? Talvez até o Supremo interprete a Constituição falando que a lei Júlia está em vigor, né? Mas a grande questão é que isso mostra que a lei, a inelegibilidade, às vezes ela segura com a vontade de quem tem o poder nas mãos. E aí, às vezes você pensa, nossa, nós estamos passando no pior momento da vida. Gente, a política é isso desde o século XVIII, você está vendo isso desde a época da República, desde o começo da República, é essa situação. Quem está no poder define. Se você tem falta moral para interpretar da forma que você quer e não seguir as regras, as 4 linhas da Constituição, você faz da forma que você quiser. Então, é por isso que você consegue entender que Bolsonaro, em poucos meses, inelegível. Dilma Rousseff, desde 2016, pode concorrer a qualquer cargo, tanto é que está no banco dos BRICS, hoje exercendo um cargo público. E aí, eu dou minha cara a tapa para você que no dia 15 agora começa o julgamento da Dilma Rousseff e que vai manter a elegibilidade de Dilma Rousseff. Certo? Bolsonaro vai se manter inelegível e vai ter mais situações que vão torná-lo inelegível, como por exemplo essa matéria do Estado de Minas. Bolsonaro ficou irregularmente com 128 presentes, diz a auditoria do Tribunal de Contas da União. A auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro levou irregularmente para o seu acervo privado 128 presentes, que foram entregues por autoridades estrangeiras. Ou seja, Tribunal de Contas da União, que a gente já viu que é totalmente imparcial. Entendeu que Bolsonaro tem 128 presentes que ele não registrou, que ficou com ele. Tem o caso do Lula, né? Tem o caso do relógio, Piaget, um Lula. Aí eu faço a mesma comparação. Você viu o caso da Dilma e do Bolsonaro? Deu para perceber a diferença? Deu, né? E aí, esse é o ponto interessante agora. O TCU condenou, o Bolsonaro falou, condenou não, mas criticou aqui, falou que ele ficou com bens aqui. E o caso do Lula, que eles não falam. Tá? Então o sistema anda para o lado que eles querem. Esse é o grande fato. Isso aqui já é suficiente para eles terem a arma para a prisão do Bolsonaro. Só que a questão aqui é política, não é jurídica. Prender Bolsonaro agora seria um tiro no pé. O próprio Temer falou isso. Então, se Bolsonaro não se encontra preso hoje, não é porque eles não têm poder. Não é por causa disso. Se Bolsonaro não estar preso hoje, é porque politicamente não é interessante para eles. Então, o sistema jurídico hoje no Brasil atua pela vontade política. Isso aí foi fala dita pelo próprio Barroso. Não sou nem eu, um mero ninguém. Barroso é alguém. E o Barroso que falou. Então, só estou reverberando o que um próprio ministro do STF falou. Bora falar sobre mais um tema aqui para mostrar, para escancarar isso aqui para vocês. O Augusto Nunes, ele fez uma crítica ao Senado e ao ministro Flávio Dino. Ele escreveu o seguinte: a história que Flávio Dino conta sobre as fitas do Ministério da Justiça que registraram o 8 de janeiro é um desfile de mentiras. O ministro tem de ser enquadrado nos exatos textos legais que tratam dos crimes de ocultação de provas e obstrução de justiça. Enfim, essa seria a regra legal. Aí o Otávio Facuri, que é um empresário, inclusive até foi investigado pelo STF, escreveu o seguinte:
o Senado continuará acovardado? Porque tem um pedido de impeachment do ministro Dino, tá? Se houver mesmo uma tentativa de golpe na República, o Ministério não deveria ter todo o interesse de divulgar as imagens dos golpistas? Como parece ser justamente o oposto, onde está o interesse do Flávio Dino? O que será que ele tenta esconder? Comente e marque aqui os seus seguidores, tá? Faz isso aí no nosso canal também. Mas é isso que eu quero dizer para você. Eu quero que você entenda que o sistema da república, tá? Relativa, da democracia relativa, ela escolhe os alvos, ela escolhe quem responde por algo e quem não vai responder. Quando essa pessoa deve responder e quando ela não deve responder. Hoje eu acho que ficou mais nítido e escancarado do que nunca, que é uma situação de ocasião e não de legislação. Esse é o ponto que hoje a gente analisa aqui no Brasil. Então, é ocasião e não legislação. E a ocasião estava fértil para tornar Bolsonaro inelegível em poucos meses. A ocasião está fértil, depois da decisão que aconteceu agora em relação a Dilma Rousseff, de anular a inelegibilidade da Dilma Rousseff. A Lava Jato já foi desmoralizada. Agora é só devolver aí os direitos políticos da Dilma e falar que ela nunca deveria ter sido sequer empichada. Mais ou menos algo nesse sentido. A situação está fértil para entender que alguém deveria ter o dever legal de guardar as imagens, porque trata-se de um crime, o 8 de janeiro, e não o fez, não precisa ser punido, porque nesse caso está tudo bem. Também trata-se da situação de que uma pessoa que foi filmada lá dentro, que é o G. Dias, junto com os manifestantes, esse não tem responsabilidade nenhuma. Enquanto que alguém que foi filmar, um jornalista que fez as filmagens de direito, por exemplo, o Alan Frutuoso, lá do caso lá da PF, deve estar preso. Enquanto que o jornalista da Reuters, que estava lá dentro e pediu para fazer pose, tá tudo bem. Então, hoje você não tem mais dúvidas. É uma situação de ocasião e não de legislação. Esse é o Brasil de hoje. Remete muito e remonta muito o caso lá do imperador Augusto no século XVIII, depois de Cristo, Alex Júlia, que eu citei para vocês. Certo? Espero que o conteúdo que a gente venha trazendo para vocês, que a gente vem trazendo, esteja sendo suficiente para, para aprimorar um pouco seu conhecimento sobre política, para aprimorar um pouco, o contexto geral, para você realmente entender que como a política funciona, na sua veia mesmo, no seu cerne. Coloca no comentário para mim, tá sendo útil os vídeos? Eu estou conseguindo explanar para você, porque aqui o nosso canal, o intuito não é trazer notícia. Já tem jornal, já tem vários canais, já tem Jovem Pan, tem Revista Oeste que vem e traz a notícia. O nosso intuito aqui, o nosso contexto, é fazer uma análise mais filosófica, política, jurídica e até econômica de tudo isso, mas com algo que possa agregar um crescimento mais intelectual para você entender a política, como ela funciona. Coloca no comentário se está sendo útil para você, se tá agregando valor ao que você assiste aqui no nosso conteúdo. É importante para mim, deixa aí no comentário, tá bom? Grande abraço. Tem mais um editorial, tá? São 5 por dia. Então, volto das 9 horas, eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, até o próximo editorial.